para vocês. Ah, boa, sendo gravada. Então, o Charlie começa falando nesses capítulos sobre da maneira que a gente vê hoje, ele é uma chave de separação, e ele aponta que as crenças que nós temos em relação à espiritualidade dizem que o sagrado não pode estar na matéria, ela está no reino do espírito. E ele até trouxe isso em outros e aprofunda um pouco na questão da espiritualidade. E aí ele traz uma coisa que é bem interessante, que é o antimaterialismo, como a espiritualidade geralmente é o seu corpo, que você precisa elevar as suas vibrações. E aí ele começa, então, a falar que, na verdade, não existem crenças, então, do que é o melhor, né? O que são essas vibrações elevadas? A Terra é menos sagrada do que o céu, e ele vai falando várias coisinhas em relação a isso, e ele fala que a própria forma de falar que o dualismo, que o não dualismo é melhor do que o dualismo, também Então, ele traz aqui que não há nada que é melhor. E aí ele fala que essa necessidade do controle surgiu ali na agricultura, quando a gente precisou começar. Então, tudo que desafia esse controle, né, trazendo um pouco de contexto, antes da agricultura, nós éramos nômades, caçadores-coletores, então nós estávamos ali muito nos proporcionando, né, de forma muito fluida, e em algum momento nós decidimos fazer a agricultura e precisávamos controlar as coisas ali, as pragas, a temperatura, né, as pragas, entre aspas, para poder ter o alimento. Então, tudo que fugia desse controle, a gente acabava colocando como mal. E a autodisciplina começou a ser usada, então, como uma maneira de se elevar de material. Então, ele fala um pouco mais sobre a raiz ciência nas instituições e a espiritualidade dividem a mesma raiz dos problemas que a gente tem hoje. E isso tudo está colapsando. E aí ele fala que de uma maneira muito breve, está emergindo, que a essência esotérica iria espiritualidade, que seria muito mais parte de um interser. E ele coloca aqui uma frase para escapar do mundo material. Ele é tão desolador, ou será que nós o transformamos em algo deprimente? Preencher a lacuna da ciência, tenta preencher a lacuna da ciência que acredita que o universo não de fora do universo material. Então, por um lado, tem a ciência aí falando que não existe uma inteligência na natureza, e a gente sente que existe uma inteligência nessa natureza, então a religião é uma coisa imaterial. E ele fala que se nós aceitarmos a inteligência e o movimento da natureza em direção à ordem, beleza e organização, né, como se essas coisas não existe nenhum organismo externo que é necessário. Então fica essa hostilidade entre provar, né, quem que está ali, quem que está certa,
E ele fala que isso, aos poucos, está mudando, que o espírito e a matéria, elas estão se reunindo. E depois ele traz também uma coisa bem interessante, esse é um capítulo longo, comparado ali com os outros capítulos, e ele fala um pouco sobre ativistas ambientais, e a espiritualidade, como que eles discordam e competem. Então, ele traz nada você ficar ali meditando e se acalmando e se espiritualistas, não adianta nada você ir fazer leis e ser todo ativista e querer mudar. Então, ele fala que as duas coisas acontecem juntas. Cada dimensão estrutura psíquica do nosso sistema, que, por sua vez, também induz em nós crenças e hábitos. Então, ele as crenças, nós precisamos, para mudar as nossas crenças e compartilhamentos, para mudar o sistema, e vice-versa. Então, a gente muda o sistema, muda as nossas crenças, a gente muda as nossas crenças, nós mudamos o sistema. E ele reforça essa necessidade de distinção rígida entre o eu e o outro, então reconheceremos que o mundo é um espelho do próprio eu. Para é preciso trabalhar sobre si mesmo. A atração entre as duas esferas está se tornando incontrolável. E aí, então, ele encerra esse capítulo para ir para a ortodoxia, onde ele fala mais sobre a questão da ciência, e ele traz aqui que as ciências holísticas, elas são suprimidas de forma prática, porque elas acabam escapando das coisas que a gente consegue conceber pela lógica, que é o fato de que já existe as tecnologias necessárias. Ele fala que talvez essas tecnologias de abundância, de energia, saúde, tempo e vida, deixam demos o exemplo da abundância através da generosidade, serviço, entrega e confiança. Então, ele fala que já existem essas tecnologias para a gente viver de uma forma abundante no planeta. E o que nós precisamos é de um milagre social e político. Então, antes, na verdade, dele falar que precisamos de um milagre social e político, ele fala para a gente experimentar, ele incita a gente a história. Então, ele traz um monte de coisas aqui, como as medicinas holísticas, agricultura biodinâmica, fenômenos parapsicológicos e até o Papai Noel, para despertar em nós essa coisa do infantil sobre a vida. Então, ele fala, o Papai Noel sobre essas tecnologias já existirem e reforça a necessidade de nós mudarmos as nossas estruturas, né? Sair mudar tudo. E aí ele traz uma coisa que é muito boa, que as pessoas estão começando a perceber a interconexão de todos os sistemas e instituições, a simplicidade deles na sustentação dessas narrativas dominantes. E ele fala muito coisas estão conectadas. Então, ele comenta aqui, as pessoas orientadas pela ciência, muitas vezes são ambientes direitos civis, da igualdade para os gays e outras posturas compassivas. Isso é um exemplo de um princípio geral. Nossa entrada para a nova história.
ela não é homogênea. Então, a gente vai entrar aí por várias vertentes, cada um buscando entender uma parte, mas, de alguma maneira, nós estamos entendendo que tudo isso está conectado. Não conseguindo aceitar isso, por que muitas vezes, né, o ativismo, a própria espiritualidade, a gente acaba... Uma coisa que ele fala aqui, que eu até compartilhei no grupo, é que nenhuma parte da vida é irrelevante para a transformação do mundo. Que muitas vezes a gente discorda e julga tingidos pela emoção. Então, a gente quando alguém fala alguma coisa, porque no fundo a nossa história de mundo está ameaçada. Então, você reage, tem um julgamento e uma discordância pelo próprio medo da história de mundo estar ameaçada. E, bom, esse capítulo falando, significa apenas que a sua rejeição não se deve a evidências ou à lógica. Ele começa a falar sobre, então, como as evidências e a lógica, na verdade, elas são muito rasas, né? Elas que usamos para justificar e dar corpo às nossas crenças, mas estamos nos enganando ao pensar que elas são a fonte. Voltarei a essa ideia, pois ela é fundamental para compreender o processo de mudança. Muitas crenças terão que mudar. E aí ele começa o capítulo novidade, que na verdade de novidade não tem nada. Ele traz sobre essa coisa que pode acabar sendo, na verdade, um escapismo, porque a gente vê os problemas atuais como desimportantes. E aí a gente começa a tentar salvar com uma nova tecnologia, e essa própria nova tecnologia... Ele fala que a história do Interser, ele faz um eco com a visão do mundo de várias tribos indígenas e com a sabedoria das antigas tradições em todo o mundo. Nenhum dos princípios explicados aqui no Interser, ele é discorrer um pouco como que isso também pode acabar sendo transformando essa busca pelos conhecimentos tradicionais indígenas como uma arrematada de assassinato cultural, em que as histórias são cooptados e desvalorizados. Ele traz aqui em algum momento que é isso que geralmente o marketing começa a transformar essas coisas em uma marca e perde a essência dela. E aí ele de uma história que é as 3 sementes. E ele fala que nós já sabíamos de tudo como humanidade, de tudo que iria acontecer, e que nós resolvemos, de alguma maneira, colocarmos nessa situação que é o extremo da separação. Nós precisávamos aprender com a separação. Então, que ela não é uma coisa necessariamente ruim, uma ação, uma coisa menor, mas era uma maneira da gente se desenvolver. E que nós sabemos o que está acontecendo hoje aconteceria com a humanidade. E por isso, 3 sementes foram deixadas para nos relembrar. A primeira semente foi a linhagem das tradições de sabedoria. Como muitos líderes espirituais estão, inclusive, falando que essa coisa dos conhecimentos escondidos, né, das tradições de sabedoria, ele está acabando, e está tudo começando a ser... como está tudo começando a ser emergido. A humana, né, ela precisou, para a gente poder ter acesso
gente precisou antes ter percorrido o território da separação. Quando ainda não estava completa, não estávamos prontos a ouvir falar de união, conexão, interdependência e interser. Controle. Mas agora nós chegamos, a consciência humana chegou a um grau de receptividade que permite que essa semente se espalhe sobre a Terra. Eu acho que ele fala muito isso também no começo do livro, né? O quanto a gente precisa. As sementes são as histórias sagradas, os mitos, as lendas, os contos de fada, o folclore, os temas perenes. Ele fala transmite verdades emocionais, poéticas e espirituais que contradizem a lógica. E aí ele aponta que ele não está falando dos contos moralistas, né, que tentam ensinar alguma história. Ele fala dos contos que você tem a sensação de que algo mais foi transmitido, alguma coisa invisível ali. E a terceira semente foram as tribos indígenas, os povos que em algum momento optaram por E ele fala que a missão dessas pessoas era apenas sobreviver o suficiente para servir de exemplo vivo de como ser humano. Indígenas e como que eles servem como um exemplo de ser de forma intuitiva, né, que para nós é uma forma intuitiva de reconhecermos e desejarmos, provocam memórias no nosso coração. Ele fala aqui que existia uma grande chance da gente ficar perdida nessa história de separação. Então, essas sementes são maneiras da gente querer retornar para a história do interser. E aí, nós estamos, né, até para o ativismo, nessa coisa da urgência, e que a urgência, na verdade, ela é parte da história da separação. E ele fala que, ao invés de exigirmos de nós mesmos um alto padrão de asceticismo revolucionário, tranquilo e brincalhão. E aí ele coloca aqui um relato de um ativista que foi muito que foi crítico com ele, e ele coloca aqui até que ele pode ter colocado num áudio e usa essa coisa de você não tomar uma ação só para ele poder ficar ali no conforto dele. E ele fala que, na verdade, a gente precisa saber quando agir. E que, em escala global, nós ainda não sabemos o que fazer. Então, se acontecendo no mundo inteiro, em todas as partes, e a gente não sabe que tipo de incêndio que é, se é de eletricidade, gordura, madeira, se você não sabe se tem em toda parte, se algum está mais adiantado do que o outro, se tem alguns habitantes que não sabem que existe o fogo, como que você pode tomar realmente uma ação? E aí ele coloca aqui que há um tempo de agir e um tempo de esperar, ouvir e observar. Assim, a compreensão e a clareza crescem. Dessa compreensão, a ação emerge poderosa, cheia de propósito e firme. Gostaria de propor que o motivo pelo qual nossas ações têm sido um fracasso tão flagrante em tirar o mundo da rota de colisão atual é que, em termos gerais, essas ações não estão fundamentadas numa compreensão real do problema. E aí ele fala sobre várias tentativas e leis que nós tivemos para tentar consertar os problemas que nós criamos, mas que elas acabam, na verdade, só produzindo mais problemas.
E aí ele fala de uma coisa que é interessante também sobre essa coisa da urgência, que na verdade a gente acha que a gente sempre precisa ali produzir, fazer coisas, e quando a gente começa a fazer as coisas, a gente passa por fases em que acreditamos que aquilo que a gente está fazendo tem um sentido. Nós temos esperança, expectativa de que vai gerar fruto. Mas, à medida que a gente vai crescendo nesse espaço, a gente começa a questionar esse pressuposto. E a gente começa a chegar num ponto de repouso, uma fase vazia. Só que a gente está imerso em um sistema que não permite a gente descansar, que condena a preguiça, nos empurra em direção ao atarefamento incessante pela pressão econômica. É difícil aceitar essa fase, onde a gente precisa relaxar. Então, ele fala que a própria urgência de tentar consertar os problemas ambientais, eles são parte desse mesmo sistema, desse mesmo problema. E aí ele dá o exemplo aqui da mãe, quando ela está no parto, ela tem um momento de empurrar e ela tem um momento de descansar. E você não vai falar para a mãe no momento que ela precisa descansar, não, continua, você precisa se esforçar, se a vontade não vier novamente, você não pode fazer força só quando você tem vontade. E aí ele fala dessa contradição, né? Tipo, quando a gente quer descansar, por que que a gente está fazendo força? E, bom, eu acho que é isso. Ele, no final, ele fala para a gente não adotar a medida da força, né? Há tantas batalhas, cruzadas, campanhas, tantos chamados para derrotar o inimigo pela força. Não admira que adotemos a mesma estratégia em relação a nós mesmos. Então, ele fala que até para o nosso, tanto para a vida, para as coisas que a gente, para as batalhas que a gente quer ganhar na vida, a gente acha que isso tem que ser feito pela força, quanto as nossas batalhas internas, a gente acha que isso tem que ser feito pela força. E eu acho que ele vai se aprofundar um pouco mais depois nisso, mas que é isso, né? A urgência, ela está na separação, ela não está no interser. E é isso, pessoal. Obrigada, Rê, foi maravilhoso. Oi, gente. Então, eu me propus a conduzir esse encontro, mas eu tô bem na energia do silêncio, assim, tô nada na energia da fala, que depois lendo os capítulos, né, foi bem interessante, porque eu estava incomodada com isso e eu comecei a pensar que talvez esse seja o presente que eu posso dar para o grupo hoje, mais escutar vocês e ficar um pouco mais em silêncio, né? Sair dessa urgência. E estava pensando nisso essa semana também, porque com essa energia do silêncio, eu acho que alguns vão se identificar, eu fiquei com muita vontade de sair do Instagram por um tempo, assim, e está acontecendo nesse meio tempo uma luta dos povos indígenas super importante, que geralmente é uma causa que eu falo muito, mas eu não tive nenhum impulso, nenhuma vontade de atuar nisso, de falar sobre isso, de postar sobre isso. E eu estava me sentindo bem culpada, e depois que eu li o Charles falando dessa história, eu falei, nossa, que importante é a gente dar um passo atrás, às vezes, né? Porque tem muita gente já atuando nessa causa, eu não preciso estar junto nesse momento. Talvez o mais importante que eu possa fazer agora é me concentrar na minha própria cura. E aí depois a gente volta entendendo esses ritmos da vida, da natureza, que eu acho que é a importância dessa costura que ele faz entre a espiritualidade e o ativismo, né? E a gente conectar esses ritmos da vida com a nossa manifestação, assim, no mundo, com a nossa expressão. Então, só esse relato pessoal para dizer isso, porque coube aqui. E aí eu queria perguntar para vocês, né, voltando lá no capítulo da espiritualidade, quando ele fala por que a gente está tão desesperado para escapar desse mundo material, se fomos nós que criamos esse mundo, essa costura que ele faz entre o que a gente foi, o que a gente é e o que a gente pode ser, é muito interessante, porque ele não descarta nada, mas ele tenta transcender e melhorar.
E eu queria saber como que vocês sentem isso. A gente está tentando escapar desse mundo na vida pessoal de vocês. Vocês sentem que estão tentando, que a espiritualidade ela dá um afago, assim, a história da nova era, né? Dá uma vontade de ir só para lá e negar todo esse mundo. E onde vocês acham que isso poderia nos levar, assim, se já não está levando para algum lugar, né? Enfim, não quero falar muito sobre isso, eu queria mais ouvir vocês. Queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Eu posso começar, enquanto o povo cria coragem. Esse capítulo foi muito interessante, assim, para mim, porque a gente sente, né, o tempo inteiro eu sinto, pelo menos posso falar só por mim, o quanto a gente fica tentando ir para o outro lado, né? É como se, já que está dando problema nesse, então eu vou para o outro. E mesmo com essa consciência de que esse não é o caminho, parece que o nosso corpo e a nossa mente ela é viciada nesse movimento, né? Então, enquanto eu lia esse capítulo do Espírito, me vinha muito essas lembranças, assim, de o quanto, às vezes, na minha fala eu faço esse movimento, ou quanto, às vezes, numa discussão, num diálogo com outra pessoa, eu faço esse movimento, né? A gente faz esse movimento do pêndulo, de ir para o outro lado, né? Ou está de um lado ou está do outro. E o quanto esse processo de encontro entre esse mundo material e esse mundo espiritual, ele é muito mais profundo, eu tenho a impressão, do que o que a gente imagina, nós enquanto, né, todos ali embebidos ainda na velha história. E eu sinto, assim, pelo menos em tudo que eu estudo, ou que eu leio, ou que das trocas, e é por isso que o trabalho do Baio para mim é tão importante, porque eu sinto que a cosmologia africana, especialmente a Iorubá, ela vai fazer esse convite a esse mundo que não é só limpo, ele é sujo, né? Esse mundo que não é só do bem, ele é do bem e do mal. Então, a gente vai ter ali nessa personificação dos orixás, né? Isso muito mais presente, sabe? E aí eu sinto que esse estudo, né, essa experiência, ela acaba me levando para um lugar onde é possível experimentar esse material e imaterial, o desejo, né, e a dádiva, experimentando essas duas coisas ali num movimento mais fluido. Mas a minha impressão também é que a gente ainda está muito longe, porque a gente ainda está muito seduzido por essa ideia puritana de mundo, sabe? Essa ideia do bem, essa ideia dos contos de fadas que terminam no Felizes para Sempre, essa ideia de uma mitologia. O Baio diz que e quando a própria justiça está no caminho desse mundo mais bonito que a gente quer, sabe? A nossa própria ideia de justiça, ela também bebe dessa ideia que o Baio diz que é uma ideia da branquitude, né? Então eu fico pensando que é muito mais profundo, tem muito mais camadas, talvez, do que a gente esteja se dando conta ainda. Lua, Rê, já vou te chamar, peraí. Eu fiquei com a sensação, enquanto você foi falando, que é um trabalho assim de lapidação bem, sabe, devagar, bem lento, uma coisa que a gente está com um pouco um rancinho de fazer, né? Uma preguiça, mas é aquela coisa que só abrindo essas pequenas frestas que a gente vai conseguir chegar por um caminho legal, né? Porque também se a gente for só para esse lado da espiritualidade, igual a gente está vendo o que está acontecendo, tem muitos amigos espiritualistas que estão negacionistas total, porque eles negam esse mundo, a ciência, tudo que está acontecendo. Então, é bem trabalho lento, né? Rê, você levantou a mão? Sim. Depois é a Giane. Bom, primeiro, hoje, Gucci e André com com mais tampadinho assim, eu fiquei, meu Deus, é a mesma pessoa? Os dois. Depois eu vi que era diferente. Depois eu vi que eram os dois. Olha, eu acho incrível, assim, eu acho que o Charlie trouxe, eu já comentei isso em outro encontro, que eu li esse livro faz alguns anos, né? E agora, relendo ele, eu estou percebendo
o quanto de impacto que ele teve na minha vida, e não adiantou eu ler para eu entender, eu tive que vivenciar para entender. E aí ele fala aqui na urgência, logo no começo ele traz aqui uma frase: o caminho é calmo e amplo, não é fácil, não é difícil, mas mentes pequenas se perdem, correndo elas ficam para trás, né? Que ele vai falar um pouco da urgência. E eu vim de uma família, de um contexto muito espiritualista, e que falava muito dessas coisas assim, tipo, mas se esse povo está passando por isso, é porque alguma coisa eles precisam aprender, se essa pessoa está passando por isso. E eu sempre fiquei assim muito brava, indignada com essa passividade realmente da espiritualidade, num ponto até de tipo continuar produzindo violências, né, para não sair dessa posição de desconforto que é enxergar. E aí, quando ele fala dessa urgência, eu, como uma ariana ativista, quer botar fogo em tudo e mudar tudo num piscar de olhos, tive que ir aprendendo. Tive que ir aprendendo isso. E uma das coisas foi a conexão com a natureza, sabe? Eu acho que quando ele fala algumas coisas assim, só quando a gente começa realmente, tipo, olha, eu vou entender com a natureza, eu vou vivenciar, eu vou diminuir a minha velocidade, que a gente vai começar, pelo menos né, no meu caminho foi isso, assim, comecei a conseguir entender um pouco o que é que esses saberes tradicionais falam de que nós somos todos um, de que tudo é divino, do sagrado, de entender que o sagrado e que a divindade, ela está aqui, ela está agora, né? Então, só colocando esse contexto, assim, que eu acho que essas são coisas que mexem muito, porque nesses capítulos ele vai falar que tanto a ciência não chegou lá, quanto a espiritualidade não chegou lá, como a gente, como pessoa, não chegou lá, tipo, ninguém ainda conseguiu entender. Mas racionalmente, eu sinto que se a gente continuar buscando o caminho racional para fazer essas mudanças, nós não vamos chegar lá mesmo. Que a gente tem que passar por um sentir, por uma contemplação, e entender que não é nem que é fácil, nem que é difícil, nem que a gente precisa chegar num lugar, mas que a gente só está num processo, num caminho, e que nós, de alguma maneira, escolhemos, né? Eu acho que isso, às vezes, também é meio difícil de aceitar, mas ele traz essa história, né? A gente escolheu estar aqui, então agora, vivencie, aproveite, desfrute desse aprendizado que a gente está, né? Então, é um exercício realmente lindo. Jeane. Olá, boa noite, pessoal. Então, a reflexão que eu acabei fazendo, também no sentido costurando aí com todas as falas, foi essa ideia de que a gente tem alguma coisa para resolver, né? De que existe uma solução. E de que a gente se ilude nessa, de que a gente tem essa pressa, essa urgência, né? E vai se atropelando, porque temos que solucionar agora o problema da demarcação de terras, disso. E se eu não estiver engajada com isso, então a minha proteção dos direitos humanos não é válida, né? Que se eu não estou protegendo eles também, se eu não estou protegendo outro grupo, se eu não sou a favor disso, se eu não estou envolta nesse projeto, então de nada vale, né? E também resolver o quê, né? O que a gente tem para resolver? Como isso às vezes fica muito como se tivesse uma resposta certa, uma resolução, né? E com isso a gente fica nessas reflexões, mas com qual temporalidade a gente vê as coisas, né? Essa ideia de que, eu só fui descobrir depois que eu vivenciei, então você teve que passar por uma experiência, né? Como ali a Rê tinha falado sobre isso, de que você vê na prática mesmo, né? Você lê o livro, mas o livro
tá na vida, né? Ele não tá só nas palavras, né? Então eu refleti um pouco disso, assim, que a gente acaba pensando que, eu vou ler esse livro para ver como solucionar aquele problema, quando tem muito mais coisa aí no meio, né? Que não está escrito nos lugares, que a gente vai percebendo, né? Criando sutis percepções das coisas com a vivência mesmo. É isso. Não sei se foi a Cris ou a Nath que levantou a mão primeiro. É a Cris? Vai lá, Cris. Assim como você, Thalissa, tenho vários amigos espiritualistas que também são anti-vax, e muitos deles falam que a gente tem que cuidar da gente primeiro, se voltar para si. E eu converso bastante aqui em casa e falo assim, como que eu vou cuidar de mim, só de mim, se tem uma galera passando fome? Como que eu vou me enfiar no meio do mato, cuidar de mim, do meu ser, e tem uma galera passando fome, né? E eu tenho um pedaço do livro que ele fala assim, que às vezes as pessoas que estão com uma conscientização mais elevada acaba se achando superior do que aquele que não tem a conscientização mais elevada. Eu achei isso tão bacana que, assim, a gente está tudo no mesmo barco. Se o outro não conseguiu, eu não vou conseguir também, porque se a gente cai nessa operação. Então, assim, vamos seguir nós, vamos ficar nós juntos de nós, que somos puros, e vamos deixar os outros lá que não são que são impuros, que não chegaram nessa concepção ainda. Então, tá errado, algo me fez entender, e assim, vários conflitos e questionamentos que eu estava, assim, não é que é isso, é a solução, que a gente não está aprendendo, mas eu achei interessante. E quando ele coloca que a gente foge do dinheiro, mas cai em Deus, colocando toda a esperança em Deus, joga tudo na mão de Deus. E a gente, tipo assim, eu não quero dinheiro, mas eu quero Deus. Eu brinco, sempre brinquei, eu falei assim, não, se eu ficar pedindo tudo para Deus, Deus é muito ocupado, eu tenho que pedir só coisa importante. Que eu brinco assim, às vezes que nem hoje está frio, não, eu vou lavar a louça, que se aparecer a fada madrinha, eu não vou desperdiçar a fada madrinha para lavar a louça. Então, eu acho assim, que a gente joga tudo na mão e fica pedindo. Então, eu tenho assim, muito esses questionamentos. Então, eu fico bastante... E lendo o texto dele, eu falo assim, é um caminho, é um caminho. E coincidente, eu estava lendo também um do Satish Kumar, e ele traz algumas coisas que acaba complementando, falando de separação, o quanto a gente se separa. Enquanto a gente não for se conectar, não vai dar ruim, vai dar ruim. E ele fala, como a Renata falou assim, o Satish coloca que a gente tem que voltar para a natureza, que é ali que estão as respostas ali, porque a gente é natureza, só que a gente se esquece, a gente acha que não, que a gente funciona como a natureza, a gente tem ciclos, tudo, e a gente acha que não. Então, o que a Renata colocou, eu tinha visto também num outro livro que cruzou com um monte de coisa do Charles aqui. Nath. Estava com saudade da Cris aqui. Ele fala muito dessa questão do dualismo, e a sensação que eu tenho é que a gente sempre... Os pensamentos da gente são sempre para colocar as coisas em embate, né? Essa diferenciação, botar no embate o espírito com a matéria, né? Como se a gente tivesse sempre que achar uma coisa, uma resposta, uma solução, que alguém também, na fala de alguém aqui, alguém pontuou isso. Então, é o espírito versus a matéria, é essa força, a força que significa ação versus uma calma, até o movimento, por exemplo, que a Thalia hoje trouxe, né, de mais de uma escuta, de uma quietude, como se isso fosse passividade. O movimento versus essa espera. Mas o movimento, eu pelo menos encaro, ele importante
E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E entendendo um pouco melhor essa ansiedade que vem da gente, que vem do mundo, que a gente meio que retroalimenta isso, é a gente entender até que ponto esse movimento ele tá só focado na meta, naquele objetivo final, como se existisse um objetivo final, ou desfrutar, na verdade, do processo que esse movimento leva a gente. Então, eu acho que essa questão da espiritualidade, da matéria, para mim, vem calhar muito nisso, de tudo fazer parte de um processo de um autoconhecimento e um conhecimento do mundo, e um reconhecimento do mundo, e de tudo que a gente, sabe, não são respostas, não é uma religião correta ou uma sabedoria única e dominante que vai trazer todas as soluções e as respostas. Então, eu encaro muito o movimento como como uma necessidade da gente se trabalhar e se doar para o mundo nesse processo, onde o que a gente ganha mesmo é ir semeando nesses caminhos e ir colhendo as respostas nesses caminhos. Eu falei disso hoje, por exemplo, num post até que a Lua trouxe lá no Instagram. E aí nessas falas todas de vocês e tudo que eu queria, enfim, tentar construir aqui, me veio 2 trechos de um livro que eu estou lendo e que eu super aconselho, gente, Arruaças, uma filosofia popular brasileira, do Luiz Antônio Simas, do Luiz Rufino, do Rafael Abac Lobo, e que ele traz muito de muitas sabedorias, de diversas espiritualidades diferentes, da sabedoria da rua, traz o samba, traz a umbanda, traz o candomblé. E aí me vieram aqui 2 trechinhos que eu queria ler aqui para vocês, que um fala sobre essa questão do movimento. Tem um trecho do livro que ele fala assim: naquele momento eu já começava a intuir que as moças que querem dançar são um problema para o reacionismo, e que sempre representarão um problema, uma vez que o seu desejo de dançar é a afirmação daquilo que tem de mais próprio e de que tanto precisam, sua identidade em movimento. E eu acho que é muito isso, assim como a natureza, e nós somos natureza, a natureza é feita de ciclos, feita desses movimentos, a gente identificar esses movimentos que não é um movimento pelo movimento focado lá no final, naquela luz do fim do túnel, é focado em acendendo várias luzinhas e participar desse acendimento e dessa construção do caminho correto. Enfim, se é que também tem um caminho correto, várias correções nesse caminho, enfim. E um outro trechinho falando sobre processo foi quando o livro faz um link com o Garrincha, do futebol. E aí ele fala assim: garrinchar o pensamento é subverter a lógica do jogo. É entender que o processo, o drible, pode ser mais importante que o objetivo final, o gol. Arriscar o deslocamento para o vazio, fugir da previsibilidade do chuveirinho para a área, chamar o marcador para a roda, entender o que o corpo pede, transitar entre o atleta e o dançarino, ver na bola o objeto, a flecha funiou acariciando o alvo, refazer a jogada, produzir o espanto, gargalhar na cara do zagueiro, propor outras saídas, sincopar o tempo para encontrar, no próprio tempo, o ritmo adequado. Então, vieram esses 2 trechos aqui que eu já tinha marcado como fortes e eu queria compartilhar aqui com vocês. Agora é a Simone, depois a Michele e depois a Lua. Gratidão, Natália, por compartilhar. Gostei muito desses trechos. E eu também estava em outra palestra da Luísa Trajano e ela trouxe uma frase bem interessante que eu gostei, que é da Cora Coralina, que fala que o saber a gente aprende com os livros e os mestres, e a sabedoria a gente aprende com a vida e com os humildes. Eu acho que é isso que a gente faz aqui nesses encontros, assim. Então, essa partilha, essas trocas, elas trazem muito disso, assim, dessa troca de insights, né? Então, a tua verdade, o trecho que me chamou a atenção, eu posso substituir por outro, que a Lua teve uma percepção diferente. Então, eu acho que essa riqueza dessas trocas, assim, é o que a gente tem de um ganho maior, assim.
E isso me trouxe muito ali na parte da ortodoxia, enfim, e de um outro trecho que ele fala com relação a essa questão da gente escolher e ser escolhido, né? Então, traz um trecho ali da água que ele também fala disso, e que eu achei bem interessante também, até pelo meu próprio processo pessoal, né? Que eu estou passando, compartilhei com vocês um pouquinho. E ele fala dessa mutação adaptativa, né? Que muitas vezes a gente é influenciado pelo ambiente, a gente vai passar por algumas coisas pelo ambiente, assim. Então, essas reflexões são importantes. Eu acho que a dificuldade é fazer essa transição, assim, que todo mundo tá se sentindo um pouco perdido, né? A gente quer ir para um local melhor, mas a gente não sabe como faz a travessia. Então, esse é o meu sentimento, assim, com relação a tudo isso. Até porque o livro ele é muito forte, ele fala dessa questão da espiritualidade. Eu estou lendo outro que é As Mulheres que Correm com os Lobos, que também traz essa reflexão muito forte, né? Da mitologia e tudo mais. Mas na prática, a gente às vezes acaba seguindo o convencional. Então, até na parte do livro também fala disso, né? No meu caso, inclusive, do tratamento, a gente busca um tratamento convencional, porque os tratamentos alternativos ou integrativos, a gente fica naquela dualidade, né? Qual que é o melhor caminho, assim, sem saber, porque não existe um caminho correto a seguir, né? Então, às vezes, se sente meio Alice lá no País das Maravilhas, né? Sem saber realmente qual é o caminho, porque tu não sabe qual é o caminhar, né? O que a gente tem lá na frente. Então, isso trouxe também na questão da novidade ali, de resgatar o passado para a gente poder construir melhor esse futuro, assim. Então, foram coisas que me chamaram bastante atenção, assim, no livro, e que eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de fazer essas trocas para buscar juntos uma forma de fazer essa travessia, né? Obrigada. Agora é a Mi. Falei para a Lua que esse grupo se conduz sozinho, ó. Já tem uma de mãozinha levantada. Vai lá, Mi. Vocês me ouvem bem? Sim, né? Eu tive que sair e entrar aqui. Agora estou no celular, então eu não consigo ver todas as caras e é muito ruim isso para mim. Mas vamos lá. Nossa, eu queria só compartilhar que esse livro tem mexido muito comigo de um jeito assim que o Charles escreve e aí eu vou pensando junto com ele e aí eu falo, meu Deus, mas aí não tem caminho. Aí eu viro a página, aí ele fala, e se você está pensando isso de mim, eu falo, é isso mesmo que eu estou pensando de você. Aí ele vem e discorre mais um pouco sobre outras coisas, e aí eu fico muito louca. Mas está sendo super importante que eu vejo ali meu ego, diversas coisas assim, que às vezes é isso, voltar, dar um passo atrás, me sinto super representada pelo que você trouxe, tá? Com relação a esse silêncio, essas questões assim, me tocou bastante também. E aí, esses últimos capítulos que a gente leu, eu comecei segunda-feira uma jornada que está sendo oferecida pelo Sesc São Paulo, não sei se alguém teve a oportunidade de ver ou saber, que é em função à celebração dos 100 anos do Edgar Morin. E eu sou completamente muito admirada pelas ideias e pensamentos do Morin, e para eu buscar respirar um pouco tudo que o Charles traz, eu fui ouvindo sobre essa jornada na segunda e terça-feira, e aí foi super importante para mim. Por quê? E aí até dialoga com uma pergunta que a Lua trouxe agora, né? Se a gente, com relação a esse racional, será que rejeitar o racional também não é parte da separação? E o Edgar Morin, ele traz muito nas obras dele essa questão da prosa e da poesia, que não tem como a gente fugir da prosa, que são as nossas obrigações na vida, né? Sei lá, seja os nossos boletos para pagar, certas questões com o trabalho, enfim. E ele fala que isso não tem como, que a gente precisa entender isso, que isso vai nos acompanhar pela vida, e aí ele vem e traz a narrativa da poesia, e do quanto, sem a poesia, a gente também não se sustenta só na prosa, do quanto a gente precisa de toda essa outra poesia, e aí ele fala desde as celebrações, da própria cultura, da própria música, do poema, enfim. Ele fala muito quanto é importante a gente olhar tanto para a cultura popular, tradicional, mas a cultura midiática, a cultura da televisão. Ele traz aí uma questão
questão, até das novelas, ele fala várias coisas. E aí eu fiquei pensando muito que ele fala também uma coisa de problematizar, o quanto é importante a gente problematizar a incerteza que regenera. E aí ele traz, né, que mudar de via e mudar de vida é esse novo imperativo categórico, pensar poeticamente a terra é urgente para que essa regeneração se concretize e a degeneração se extingua para sempre, né, dos nossos corações. Ele traz isso muito forte. Essas foram as coisas que mais ficaram fortes em mim, que dialogaram com o livro. E uma coisa linda da obra do Morin é que ele traz o reconhecimento do acaso, da incerteza, do imprevisto e do imponderável. Ele reconhece isso, né? E aí eu falo, caramba, um cara que fala da prosa, traz essa força da poesia e reconhece esse imponderável, essa incerteza absoluta. E aí ele diz que onde há incerteza é possível a mudança de via, de rota, de caminho, e que talvez o método, que aí, para finalizar, que eu achei isso incrível, o método em si talvez seja o caminhar, não seja o final do caminho, tudo que aconteceu nele e o meu relato final, mas talvez seja esse exercício sem fim dessa andança, né, desse caminhar, assim. E eu achei incrível quando ele fala desse método dessa forma, assim. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar. E o Morin é um cientista, né, Mi? Ele está quebrando de dentro, assim, falando de pensamento complexo, de reformular a ciência. Incrível. Lua, acho que é você. Ai, sei lá, depois da Michelle, acho que eu só quero ficar calada. Que coisa maravilhosa! Muito lindo, anotei algumas coisas aqui e me veio muito de compartilhar uma ideia do Baio que eu acho genial, que ele tem feito muito um convite a gente a perder a forma, né? Ou a mudar de forma. Ele fala desse shape shifting, né? Que é essa nossa capacidade pouco explorada de mudar de forma. E ele faz umas investigações radicais nesse sentido, assim. Ele traz algumas obras de arte em que, de fato, talvez a gente vai mudar a forma do nosso corpo, sabe? A gente vai mudar a forma como a gente se relaciona com tudo, mas também a materialidade, já que não existe essa separação, né? E aí eu estou vendo aqui se tinha mais alguma coisa que eu achava interessante, que eu ouvi na fala dele, além dessa ideia do shape-shifting, ele fala sobre essa armadilha do que a gente já sabe, né? E aí, ouvindo vocês, fica repetindo isso, sabe? A gente sempre está meio que preso na armadilha do que a gente já sabe, assim, até no discurso, né? Na narrativa, na linguagem. Então, ele fala sobre esse convite de ficar nesse espaço em que a gente está emperrado, né? Que é meio que a gente está vivendo agora. Ele fala essa transição como esse lugar onde a gente está emperrado. E ele diz que nesse lugar em que a gente está emperrado é como se tivesse uma mola que fica sempre jogando a gente para fora, aí a gente quer ir logo para a solução, né? E ele diz que estão se disseminando no mundo diversas utopias que são só manifestações das nossas dores. Mas, de fato, não são essas soluções que a gente está buscando, porque tudo que a gente quer sair é desse lugar em que a gente está emperrado. E aí ele fala que o que ele acredita que a gente deve fazer nesse momento é essa coisa do descending, sabe? Do descer nessa fresta, nesse lugar em que a gente está emperrado, e criar intimidade com esse lugar. E experimentar como a gente se sente, o que o nosso corpo sente, o que a nossa mente, o que vem na mente, observar essa nossa relação com o não saber, né? E aí ele fala sobre essa filosofia da gente deixar para trás a filosofia do ser e incorporar uma filosofia do vir a ser. Eu já até comentei isso anteriormente aqui, né? Então acho que colabora com o que a Mi trouxe e faz esse convite, né, de experimentar radicalmente esse lugar que a gente não sabe o que é, sem querer criar novas utopias para a gente já estar manifestando a nossa dor, utopias totalmente impregnadas das nossas ilusões, das nossas
dos nossos apegos, dos nossos medos, principalmente, né? E aí, nesse lugar, não vai nascer o novo, né? Vai só se repetir aquilo que a gente já está fazendo. Antes de chamar a Emily e a Fernanda, eu vou só dar um saltinho assim para o capítulo da ortodoxia, e aí, se vocês duas quiserem falar sobre isso também, aí já falo, continuem com o que vocês iam falar. E pegando essa deixa da Lua, né, que o Charles traz que muitas dessas novas histórias, desses lapsos assim que a gente tem do interser, eles não se encaixam na nossa mitologia e nem na nossa identidade. A gente não está pronto para ela, então a gente realmente está nesse limbo aí entre as histórias que ele fala, né? E aí hoje eu vi que uma ilha lá na Noruega, não sei se vocês viram isso, que eles decidiram abolir o tempo, e aí eles estão pendurando os relógios na ponte assim de entrada para a ilha, porque lá eles vivem a maior parte do ano ou com sol eterno ou na noite, então não faz sentido nenhum para eles ter hora. E eles já vivem assim sem o tempo, né? Do tipo lavando o carro 4 horas da manhã porque tá claro. E eles decidiram abolir isso, virou um projeto de lei, parece que vai ser votado. E aí, quando eu li aquilo, me deu um bug, assim, gigante. Eu pensei, nossa, mas como é que vai fazer quem for visitar, né? Horário de hotel, horário de bar. E aí me lembrou essa parte dele falando que a gente não está pronto, que não encaixa na nossa mitologia nem na nossa identidade. Então, seria legal também se vocês pudessem trazer um pouco dessas coisas que talvez dão um bug, assim. Eu acho que a questão do tempo talvez seja a maior delas, né? O Gust tá aí, ele pode falar um pouquinho mais também. Mas vamos lá, agora é a Emily e depois a Fê Pelorito. Bom, eu ia falar um pouco da questão da espiritualidade, mas também tudo está integrado, né? Que muitas vezes a gente fica nessa rasa compreensão da matéria, né? Que, como ele mesmo traz no texto sobre isso, que a gente julga sempre assim, ou como uma forma de escapismo, como vocês já mencionaram, que numa outra vida, ou algo sagrado, e negligencia todas as dádivas que a gente tem no agora, né? E aí a gente fica assim, queria puxar um pouco para a gente não ficar nem tanto no céu, nem tanto na terra, porque a gente é a expressão viva desse meio termo, né? Então, de se colocar à disposição assim para viver isso. E eu até antes eu queria ter falado outras coisas, mas vocês foram trazendo tantas coisas incríveis e meu pensamento foi fugindo. E aí o que eu me lembrei também que um professor meu essa semana falou assim, que vale muito mais a gente acender essa vela na escuridão do que maldizer essa escuridão, sabe? Então eu acho que é isso que a gente faz um pouco, assim, de trazer essa vela, sabe? Numa noite escura, como uma forma de agir também. No livro, até você falou sobre a ortodoxia agora, ele fala que muitas vezes a gente já transcendeu algumas coisas da separação. Às vezes eu tenho muitos amigos mais para esse lado espiritual e tal, como a Cris falou, que ficam muitas vezes numa bolha, né? E isso não é a essência do que é para ser o espiritual, né? Porque a matéria em si, ela é sagrada, né? A natureza, e nós somos natureza, enfim. E aí, muitas vezes, a gente fica completamente cegos, né? Como ele traz no livro, nessa história da separação. Para muitas coisas, abrem-se as pontes, e para outras, essas rupturas, assim, que não tem nada a ver, né? Mas, enfim, me perdi um pouco aqui que eu queria falar, mas é basicamente isso. Obrigada aí por todos. Ai, achei linda a frase da vela. Fê. Também, eu agradecer pelas palavras que vocês trouxeram e me veio de compartilhar, assim, bom, eu vou pegar um capítulo, um trechinho que eu vi na parte do espiritual, que ele fala, né, quando não tivermos mais uma distinção rígida entre o eu e o outro, então reconheceremos que o mundo é um espelho do próprio eu, né? Para trabalhar sobre si mesmo é necessário trabalhar no mundo. E essa coisa do espelho, ela me toca muito, porque
Eu lembro quando estava perto, né, das eleições de 2018, eu tinha acabado de voltar de um retiro de meditação, né, então você acha que está ali, né, no auge da plenitude espiritual, e aí enfim, aí eu ia votar num lugar mais longe, assim, e eu morava bem no centro de São Paulo, né, em Santa Cecília. E aí eu peguei um Uber para poder ir votar, e aí no meio do caminho, né, aquela coisa das pessoas em situação de rua procurando comida no lixo, né? E aí aquilo me doeu tanto que eu falei, cara, não tem como eu ser feliz se essa pessoa também não é feliz, né? Dentro dessa realidade que a gente vive. E, ultimamente, também, né, essa coisa eu tenho olhado muito para o espelho, porque é isso, né? Em 2019, eu tinha descoberto que eu tive um câncer também, né? Tratei lá naquele ano, mas isso me fez também ter uma outra relação sobre o que é o tempo, sobre o que é o meu tempo, né? Eu lembro até que eu assisti Quanto Tempo Tem, que é um documentário que tem no Netflix, e eu comecei a me questionar, assim, né? Porque eu vinha também de agência de publicidade, aquele trabalho acelerado, e eu falava, gente, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? O nosso tempo está sendo escravizado. E eu não queria mais que o meu tempo fosse escravizado, eu queria acompanhar o tempo da natureza. E aí, quando você fala, Thalissa, que eu não estou sentindo de não falar, é isso, né? A lua está minguando, então é para a gente olhar para dentro mesmo, né? A gente está no inverno, é para a gente recolher essa energia. E aí me veio também de falar essa questão do tipo, né? Eu tenho muito estudado a ciência, porque eu estou fazendo uma pós mais voltada para esse lugar, e eu vim olhar para a ciência como uma forma de tentar explicar as experiências que eu tinha com esse invisível, né? Que não se explica. E aí eu vi que a ciência ainda não consegue explicar muita coisa. E que agora, né, que eles estão reconhecendo esse espaço do mistério, do invisível, né? Do que é consciência. E aí, bom, eu até tenho uma fala meio, vou lá evocar, mas essa coisa da consciência, a gente ter consciência de si, ter consciência do outro, né? Eu ter consciência dessas outras realidades também é muito importante. Então, por isso que para mim também veio essa coisa que a gente falou, né, do dualismo, enfim, que é isso, a gente virou seres ultra racionais, e agora a gente está chamando para ouvir esses outros sentidos, né? Como a Lua falou, ouvir que o corpo ele é muito mágico, né? Que a gente também tem outros sentidos para ser explorados. Que a dor, né, ela pode estar... Que muitas vezes, né, a gente tem dores no nosso corpo e que aquele corpo quer falar, né, alguma coisa. Então, para a gente também olhar para essas relações, né, que a gente tem, que o nosso corpo tem com o tempo, e me veio de perguntar, né, somos todos seres espirituais, e também uma coisa desse lugar de olhando para a ciência, muitas coisas que a gente tem, né, enfim, tudo é muito genético, assim, né, eles vão falar de 50% a 80% de chance da nossa inteligência, da nossa criatividade, vem da questão genética, mas que o ambiente é que potencializa. Então, a gente está falando, né, de tempo, de colocar os nossos dons no mundo, acho que essa importância da gente olhar para essas realidades como uma forma da gente ter um ambiente que potencializa, né, a todos a trabalhar essa essência dos seus genes de alguma maneira. Enfim, ficou meio doida aqui a fala, mas foi o que eu senti de contribuir. Obrigada. Fê, estão perguntando se não tem carta hoje. Eu já não trouxe, mas no final eu posso tirar uma cartinha para a gente, assim como uma orientação para o grupo. A gente quer. Legal você mencionar a ciência, né? Porque eu acho que talvez sejam coisas diferentes mesmo, né? Campos de ação diferentes, campos de atuação. E às vezes, quando a gente fica esperando que a ciência comprove as nossas experiências espirituais, também é preciso pensar se a gente não está subjulgando essas experiências. Elas não precisam ser comprovadas, elas estão num outro nível. A ciência tem o seu limite ali, tem o seu foco, né? Eu não sei, eu fico pensando como é que vai ser uma ciência dentro da era do interser, como que isso pode ser bonito. Eu acho que o pensamento complexo, que sai um pouco desse reducionismo, né, cartesiano, de diminuindo as coisas até estudar uma partezinha e vai tentar estudar todas as relações envolvidas, já é um passo, mas não sei, estou curiosa aí para os próximos passos científicos. Gente, quem mais quer falar? Hoje eu não estou querendo muito falar.
Me ajudem aí. A gente está nessa... né, a gente falou um pouco da ortodoxia. Auguste. Vai lá, Auguste. Obrigada. Pensei aqui enquanto você falava que em setembro do ano passado teve uma dupla de cientistas físicos, um homem e uma mulher da área de física, que ganharam um prêmio Nobel por conseguir comprovar a existência de um corpo celeste no centro da Via Láctea, que emite uma radiação muito intensa e que essa radiação hoje é entendida como algo que influenciou na formação do nosso Sol, e a formação do nosso Sol influenciou a partir dessa radiação na existência da Terra, né? E eles ganharam um prêmio Nobel de Física no ano passado, 2020, setembro de 2020. Toda a cultura do tempo maia é baseada nesse pensamento em que existe um corpo celeste no centro da Via Láctea que dita, que doa o ritmo do tempo. Só que tem aí uma diferença de, sei lá, 3.000 anos com esse pensamento, que agora a ciência comprovou e deu um prêmio Nobel. No entanto, tem uma civilização que, anos antes disso, mapeando algo, eles já falavam disso, mapeavam esses ciclos desde 3.000 anos antes de Cristo, que era o tal do ciclo que acabou em 2012, que a gente ouviu tanto, né? Como um outro ciclo que começa somente, mas conectado a esse corpo celeste lá no centro da Via Láctea. Aí, se a gente for pensar, eu acho que a gente falou isso numa das sessões do clube, do grupo, é tão recente o momento em que a ciência deixou de considerar a existência do cosmos como os 6.000 anos considerados na história mapeada na Bíblia, para dizer assim, nossa, então o cosmos existe uma coisa chamada deep time, que é esse tempo muito mais amplo, esse tempo do cosmos, enfim. Isso foi final do século passado, né? Até então, a gente não tinha nenhuma estrela mapeada que não fosse... A gente não conhecia nenhum outro sistema solar. Então, falar de um planeta ou um outro corpo que não tivesse ao redor do nosso Sol, a gente ainda estava super se achando na ciência, porque a gente estava no modelo heliocêntrico, né? Então, assim como a gente teve aquela mudança na ciência, de sair do modelo em que a Terra era o centro do universo e a gente começou a olhar para o Sol, e aí mudou toda a perspectiva, eu sinto que a gente está de novo num momento similar, sabe? Que a ciência está olhando e dizendo, pera, talvez a gente tenha que olhar tudo que a gente já aprendeu por um outro ângulo, e isso está sem dúvida bagunçando a cabeça dos cientistas, e aí eles estão buscando outras fontes. Eu tenho participado de muitos eventos com pesquisadores, o povo das tendências, da inovação, do futurismo, pelo mundo. E essas perguntas que a gente está se fazendo por aqui, ou melhor, a gente já está nas reflexões a partir das perguntas, estão começando a se fazer essas perguntas, sabe? Opa, talvez a gente devesse ouvir o que os povos indígenas estavam falando, falavam sobre essas perspectivas diferentes. A gente tem que aprender a sonhar outras, ou imaginar outras possibilidades, e com as ferramentas que a gente tem hoje a gente não sabe necessariamente. Vamos buscar essas outras culturas. Então, eu sinto que esse passo que a gente está falando, ele também será um entrelaçamento que acontecerá mais rápido do que a gente espera. Assim, às vezes a gente, assim como a gente, se vocês pensarem na história de vocês, talvez há 1 ano atrás, ou 2, 3 no máximo, a gente não estava com essas mesmas discussões, né, em mente. E olha o quanto mudou para a gente aqui, né? Quando as pessoas estão... E isso eu sinto que não é uma coisa assim, o cientista, ou a gente, ou o pesquisador, ou enfim, a pessoa está aberta ou não. É uma coisa do campo. A gente sente que esse é o tempo de agora. E por que essas ideias não estavam tão disseminadas antes? Porque não era o tempo delas. E esse é o tempo em que
esse campo está germinando tudo isso, né? Tinha gente que já estava falando de tudo isso antes, mas eram esses precursores que todo mundo chamava de doido. E talvez alguns de nós aqui serão chamados de doido por ideias que serão consideradas a coisa mais comum do mundo no final desse século. E a gente tem que estar aberto para isso, né? Acho que sou eu, né, Thali? É você, Lua. Só queria ler uma passagenzinha de uma fala do Baio, que diz assim: que essa nova década seja lembrada como a década do estranho caminho, da terceira via, do binário quebrado, da ruptura transversal, do momento cairótico, do movimento pós-humano pela emancipação, do dom da desorientação que abriu novos lugares de poder e de membros lentos. Que essa década traga mais do que soluções, mais do que um futuro, que traga palavras que ainda não conhecemos e temporalidades que ainda não habitamos. Que possamos ser mais lentos do que a velocidade poderia calcular e mais rápidos do que a atração da gravidade das palavras pode encarcerar. E que possamos ser visitados tão minuciosamente e encontrados em lugares selvagens de forma tão esmagadora que sejamos deixados por fazer, prontos para a compostagem, prontos para o impossível. E para mim, essa ideia do ser deixado por fazer é algo que é muito difícil da gente entender. Eu já li esse texto do Baio, já ouvi ele falando várias vezes, e isso que o Augusto estava trazendo, né, de o quanto é preciso o tempo das coisas para que de fato a gente compreenda, né? E eu tenho refletido muito sobre como às vezes a gente quer tomar decisões baseados num lugar onde a gente quer chegar, sendo que nesse caminho nós vamos mudar muito e é impossível a gente agora tomar decisões nessa linha temporal que a gente está, né, do que a Lua vai passar nos próximos tempos para chegar naquele lugar. Então, o quanto chega a ser infantil da nossa parte essa ideia, né, de querer tomar decisões com uma consciência tão anterior ao que a gente vai passar no processo. Assim, eu não sei se eu consigo me expressar direito, mas me vem muito esse lugar assim, né, da temporalidade precisa, da confiança na dádiva, que a gente já viu num capítulo anterior, né? Porque a dádiva vai também trazendo essas modificações ao longo do percurso. E me vem muito essa coisa de ser deixado por fazer que o Baio traz, e que é essa experiência, né, dessa coisa de habitar, de estar presente nesse corpo, experimentando todas as dimensões, conectado com a Terra, conectado com o cosmos, conectado com todas as dimensões do que é ser humano. Então, quando ele fala sobre o pós-humano, porque é um termo que ele usa, que é diferente, né, do que outros autores usam, mas é essa capacidade da gente perder a forma de habitar esse planeta, de ser e fazer como a gente vem fazendo até agora. Então, não tem muita resposta, né? Para mim é muito esse lugar do ser deixado, sabe? E se deixar também. Rê. Eu queria trazer, não sei se é bem uma pergunta, uma partilha, mas o Guts trouxe aí a questão dessa descoberta em relação ao sol, e uma coisa que nos ciclos anteriores, que a gente fez aí a leitura do Selvagem, é que eu tinha uma visão sobre o conhecimento ancestral e não necessariamente como uma ciência. E aí, depois que a gente começou a estudar, e eu comecei a estudar outras coisas, eu me dei conta como o conhecimento ancestral, indígena, dos maias, dos egípcios, eles são, na verdade, uma ciência, né? Tem um estudo muito profundo de observação
para eles chegarem nesses conhecimentos. E só que não é a ciência cartesiana que nós conhecemos e que nós aplicamos hoje. Mas eu comecei a perceber que até dentro de mim existia essa separação e que era difícil entender e integrar esses conhecimentos porque eles não tinham comprovação científica. Quando, na verdade, a comprovação científica é só uma observação, é só uma maneira de estudar um fenômeno, né? Então, até a própria ciência, ela vive se redescobrindo, várias coisas que falava, né? Então, que nem ele trouxe até pouco tempo, né? Até pouco tempo atrás, o que a ciência falava era que a gente... que o Sol girava em torno do planeta. Depois a gente foi descobrir que o planeta, na verdade, girava em torno do Sol. E isso era ciência, mas que foi redescobrindo. Então, eu queria saber também, se vocês quiserem comentar, assim, o que vocês sentem em relação do que é essa ciência. Porque talvez a espiritualidade é só uma outra maneira de buscar reconhecer e conhecer a Terra, a humanidade. E a ciência é uma outra. Em relação a isso, assim. Eu sinto que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, assim, não sei. Então, atual de ciência, né? Eles não se incluem como científicos, como os saberes indígenas ainda, mas como você falou, esse conceito de ciência ele pode mudar. Mas eu não sei se esses saberes ou as outras experiências que a gente tem, se elas precisam necessariamente de uma comprovação científica, sabe? Será que a gente não está colocando esse método um pouco acima, assim, dos outros, para dizer que eles precisam ser ciência? Eu não sei, só fico pensando Então, nisso. mas a comprovação científica, tipo, é isso que, assim, esses não é uma maneira, porque a ciência ela é um estudo, né? Eu até coloquei aqui etimologia, conhecimento atento e aprofundado de algo. Então é na verdade um estudo, só que usa outras métricas, outras coisas do que a ciência cartesiana. Não sei se não é uma outra maneira de conhecer e de se aprofundar. E por que não? Só porque não tem as métricas que, né? Não tô falando que não é válido, eu tô falando que é outro campo, entendeu? Pelo menos da ciência como a gente a tem agora, o método científico, como você falou, cartesiano, né? Mas a minha questão é, será que ela precisa, que esses saberes eles precisam passar por alguma comprovação que a gente chama de científico? Eu não sei, sabe? Eu realmente fico... Eu acho que vocês estão trazendo duas perspectivas que não são sobre a mesma coisa. Eu acho que a Renata está discutindo essa questão de que são como se fossem linguagens de análise diferentes, mas ainda assim elas estão paralelas, que também condiz com o que você está trazendo, Thalissa, que é: será que para ser legítimo precisa passar por uma comprovação científica, né? As duas coisas elas falam sobre a mesma coisa, acho que as duas coisas que vocês estão trazendo. Eu queria só acrescentar a perspectiva do Jeremy Narby, né, que ele chama isso de bicognitivismo, que é usar essas duas linguagens, a linguagem da ciência e do encantamento, da ciência e da transcendência, da ciência ou da espiritualidade, né? Como que ele acredita que a gente vai... de que é possível usar essas duas partes dentro de nós, passar a raciocinar a partir dessas duas visões, né? E ele faz comparativos como esse que tu está trazendo, Renata. Ele fala, por exemplo, que a nossa universidade mais antiga, ela vai ter ali, sei lá, em torno de 1000 anos, 900 anos, ele fala no livro. E ele vai falar, por exemplo, que a ayahuasca, né, ela é uma medicina estudada há 5.000 anos por esses povos. E assim como uma universidade, os povos que estudam a ayahuasca, tem aqueles que são considerados os pesquisadores, só que eles ganham um outro nome. Existem aqueles que são os professores, existem aqueles que são os praticantes, existem aqueles que são os disseminadores, que vão levando para outras comunidades.
Então, ele faz essa comparação no livro, eu acho muito interessante. Então, essa ideia do bicognitivismo, ele meio que resolve isso. É como se fossem duas linguagens de estudo diferentes e que ela não vai fazer uma análise ou deixar de fazer a outra ser existente e válida. São duas formas de ver diferente os acontecimentos, o que é a verdade, o que é a vida, o que é o sagrado, né? Então, só quis dar essa acrescentada aí. É, exatamente. É só um receio de reduzir uma coisa à outra, entendeu? Mas eu acho que a gente está falando mesmo da mesma coisa. Agora é a Fernanda. Bom, só porque pediram a cartinha, eu tirei aqui do tarô. E, bom, veio uma carta que se chama Anima Mundi, que eu acho que fala muito desse lugar da transcendência, né? A gente falando o que a nossa ciência humana consegue traduzir, talvez Anima Mundi peça para a gente olhar além. E aí eu vou ler até o texto dessa arcana, porque eu peguei de um tarô feminista que eu uso, e os tarôs tradicionais, eles não têm essa arcana, ela é como se fosse uma arcana extra. Então, Anima Mundi é a fonte original, o útero do mundo. Dentro dela, tudo que irá existir já existe de forma livre de dualidade. Bem e mal, feminino e masculino, dia e noite, espírito e matéria, mas já com vida. Essa vida concentrada atravessa tudo que sai dessa arcana, se transformando em vida ativa. Plantas, animais, pessoas, planetas, átomos. Tudo que se movimenta tem energia vital dentro de si e é uma expressão que se movimenta. E é uma expressão dessa Anima Mundi, ou seja, uma de suas crias. Ela é a substância que gera, nutre, conecta e tece o fio da vida. Em uma tiragem, ela nos lembra da nossa fonte energética. Nós, enquanto criaturas criadoras, podemos acessar essa energia concentrada a qualquer momento para materializar aquilo que desejamos. Ela também fala sobre a necessidade de estarmos nutridos, físico, psíquico, emocionalmente e espiritualmente, para que o movimento de nossa alma flua de forma harmoniosa sem nos exaurir. Essa arcana é sempre sobre a essência antes da forma, e orienta na direção dos caminhos mais criativos e cheios de vida a serem compartilhados com o mundo. Afirmação. Reconheço a vida que pulsa dentro de mim e permito que ela se expresse como quiser. Eu sou força, sou energia e potência da cabeça aos pés. Uhul! Que lindo! Emily. Como é que fala, né? Depois dessa carta aí, que traduz tudo de forma tão bonita, né? Mas é só para retomar que você, Thalissa e a Renata estavam falando, né? Sobre essa como é que é o nome? Biocognitividade, que a Lua disse. Bicognitivismo. Isso. Que só para remeter ao livro, que é o que o Charles fala, dessa questão da lógica, né, da métrica, que muitas vezes nos afronta, porque a gente tenta resgatar no que a gente, no nosso emocional, às vezes ali nessa parte da ortodoxia que ele fala, né, que é tão difícil, porque vai no nosso âmago, às vezes, das nossas histórias, do que a gente entende por mundo e tudo isso, e aí a gente quer sempre pôr numa métrica, né, uma evidência ou algo nesse sentido. E até por questão do tempo, às vezes eu vejo assim, agora eu tô no Mato Grosso do Sul, aqui é outro horário de Brasília, aí, tipo, tudo normal, assim, e tal, e essa temporalidade, aí, de repente, eu me pego pensando, mas já é 6 horas, só que aqui ainda não é, sabe, e lá, acho que para a Lua também deve ser outro horário, enfim, outras pessoas que estão nos outros países, e aí eu fico pensando, e agora a Thalissa disse essa da ilha, né, que o pessoal vai colocar os relógios lá, aí eu fico me perguntando, mas isso aqui vai funcionar? Será que as pessoas não vão ficar só, tipo, viajando na maionese? Sei lá, porque a gente tá tão, assim, precisando dessa métrica, dessa lógica, ou querendo resgatar essas coisas, que a gente acaba, às vezes, se desviando, né? Mas só para remeter ao livro, que eu achei interessante vocês entrarem nesse conceito sobre a ciência e sobre isso, que eu acho que casa bem com o que ele trouxe também para reflexão. Obrigada. Lua, você tava... já baixou.
Guste. Aí um monte de ofertas lindas e frases maravilhosas, poesias de muitos tipos. Eu só falei da ciência, então eu quero ofertar uma coisa diferente. Quero aproveitar a reunião do grupo e dizer que nesse horário quero compartilhar a energia do Kim do dia, do Kim que a gente entra na sequência. Primeiro, que no Tzolk'in, que tem uma série de energias que convidam a gente a sair da racionalidade, a ligar esse bicognitivismo, entender o tempo de outras maneiras, decolonizar nossa relação com o tempo. O Kim que começa agora, né? Já. Nesse finzinho de noite por aí, eu já estou nele. A tormenta autoexistente. Tormenta é tempestade, né? E autoexistente porque fala sobre a gente gerar a nossa própria energia, a gente entender que somos essa tormenta aprendendo a existir. E aí esse Kim diz assim: eu me defino com o fim de catalisar, medindo a energia. Selo a matriz da autogeração com o tom autoexistente da forma. Eu sou guiado ou guiada pelo poder da visão. E aí uma frase que sintetiza esse Kim diz assim: somos o poder de limpeza e cura para a estabilidade do planeta. Uhul! Já que ninguém grita, eu grito. Acho que a gente pode finalizar assim, né? Vamos. Então, eu vou só agradecer todo mundo que veio hoje, agradecer a Thalissa pela facilitação, agradecer a Renata pelo resumo, agradecer a Georgia, em algum lugar, pelas anotações que ela está fazendo. Ela que está aí em menos não sei quantos graus e está presente no frio do cacete. E agradeço a presença de cada um de vocês que veio para trocar com a gente mais esse dia, e a gente se vê na próxima quarta. Abram os microfones e digam tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Beijo, obrigada. Beijo. Até semana que vem.